E se você fosse trabalhar em um asilo, mas descobrisse que lá acontecem coisas macabras, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Max tentando sobreviver aos mistérios do Green Meadows, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o culto demoníaco, in The Home. Esse cara está prestes a descobrir que o lugar onde trabalha esconde um segredo terrível, mas antes da gente ver as bizarrices que acontecem nesse asilo, eu preciso explicar como é que o Max foi parar nesse emprego terrível. A infância desse cara não foi nem um pouco fácil, pois ele veio de um lar adotivo e foi acolhido pelo casal Cooper e Sylvia, que também tinham adotado outras crianças para fazerem parte da sua família. E entre os irmãos do Max, o Luke, sem dúvidas, era o mais próximo do garoto, e os dois viviam grudados. Até que o Luke terminou a escola e decidiu ir para a faculdade, o que já é um grande choque para o pequeno Max, mas definitivamente não foi o pior, já que o problema de verdade acontece algum tempo depois, quando seus pais lhe contaram que o Luke tinha deslogado da gameplay por problemas que estava passando na faculdade, e isso destruiu o Max por dentro, o fazendo sair de um garotinho educado e carinhoso para um jovem perturbado e rebelde, que vivia invadindo propriedades privadas e pichando elas. E como já era de se esperar, um dia isso deu errado e o rapaz foi preso. Porém o pai não queria deixar o garoto passar por isso, e implorou ao juiz que trocasse o tempo da cadeia por serviço comunitário. Então, como não tinha outra escolha, o Max acabou aceitando trabalhar como zelador na casa de repouso para idosos, chamada de Green Meadows. Assim que chega no local, o jovem é recebido pelo Les e pela June, seus dois supervisores que ficariam responsáveis por relatar ao juiz se o cara realmente estava cumprindo o combinado. E eles entregam uma chave mestra que abria quase todas as portas do prédio pro Max conseguir trabalhar, mas avisam que a chave não abria a porta do porão e que o jovem não deveria ir para o quarto andar, onde tinham idosos doentes que precisavam de cuidado especial, e aí eles falam que o cara estava proibido de ir nesse andar. Com isso, Max inicia seu primeiro dia, e já percebe que não seria tão fácil quanto pensava, pois os idosos ignoravam totalmente a sua presença, como se ele estivesse fazendo algo errado apenas por estar ali. Nisso, o rapaz entra em um dos quartos para recolher o lixo, até que ouve gemidos vindo do cômodo ao lado, e ao espiar pela porta, ele vê dois velhos relaxando de forma selvagem, o que eu acho uma visão particularmente perturbadora, e não tem nada pior do que ver um velho pelado. E aterrorizado com essa cena, o Max vai até a área da piscina onde os idosos faziam hidroginástica para dar uma geral no lugar, até que ele é abordado pela Norma, a única idosa que foi gentil com ele, perguntando seu nome e falando que já tinha visto o cara em algum lugar. Porém, a conversa dos dois é interrompida quando uma das idosas começa a sangrar na piscina por conta de um procedimento que ela tinha feito, já que de acordo com a professora, a velha foi pra piscina logo após fazer um tratamento especial de pele, o que não faz muito sentido. E depois desse primeiro dia aterrorizante, o Max vai para o seu quarto dormir um pouco, mas infelizmente ele é acordado por pesadelos durante a noite, já que isso acontecia desde que o irmão dele bateu as botas, e quando o rapaz tenta voltar a dormir, ele ouve gritos de dor vindo do andar de cima, e fica extremamente assustado. Só que o pior de tudo é que ele percebe que por alguma razão, a porta do seu quarto estava aberta, sendo que ele tinha trancado antes de dormir. Porém, como o cara estava exausto, ele ignora todos esses sinais estranhos, fechando a porta e voltando pra cama. Bom galera, antes de tudo, eu já queria deixar claro que é muito estranha essa história do Luke ter se churrascado sem razão aparente, pois o garoto tinha conseguido passar por uma infância muito conturbada, e sair disso relativamente bem, demonstrando ser um rapaz motivado, feliz e acima de tudo muito forte mentalmente. Então essa finalização repentina deveria ao menos ser investigada pelas autoridades, pois de fato não faz sentido nenhum, ainda mais que não vimos nenhum funeral, e apenas os pais dando a notícia para o garoto. E quanto ao Max, esse cara literalmente estava vivendo em um momento extremamente difícil da sua vida, já que o trauma de perder alguém que amamos pode nos acompanhar por toda a nossa vida, e os pesadelos que ele tem durante a noite, além da clara falta de cuidado consigo mesmo, já demonstram um descaso com a vida que não é normal ou natural. Isso porque quando o cara estava pichando, ele nem tentou se esconder, como pichar durante a madrugada onde ninguém notaria ele ali, ou até mesmo usar uma máscara para não ser facilmente identificado. E o ideal aqui seria os pais do garoto levarem o Max a um psicólogo ou psiquiatra para medicar e tratar o garoto, e claro, tratar as raízes do trauma. Isso por si só já ajudaria bastante. E quanto ao lugar em que esse cara está trabalhando, já de cara dá pra perceber algumas coisas estranhas. Primeiro, que existe uma limitação até que grande dos lugares onde o rapaz pode ir, o que para um zelador não faz muito sentido. Imagine não poder ir ao porão sendo um zelador. O lugar pode ficar infestado de ratos se ele não cuidar desse canto, por exemplo. E segundo, são os moradores, que não só parecem estar vigiando o cara a todo momento, desde o dia que ele chegou, como também ignoram totalmente a sua existência, como se ele fosse uma praga. No mínimo, o rapaz devia ficar mais atento a tudo, e tentar concluir os dias de serviço, sem chamar muita atenção para não ter muitos problemas com esses malucos. Além disso, é bom o Max fazer um ótimo mapa mental desse lugar, para saber onde ficam as saídas de emergência, ou até mesmo rotas de fuga, para caso a coisa fique muito estranha com o passar dos dias. No dia seguinte, o Max é acordado por alguns idosos batendo na sua porta, e o Lu fala que um dos moradores tinha se borrado todo, e precisava urgentemente de ajuda para limpar a sujeira. Mas felizmente, quando chega no lugar, o jovem percebe que era apenas uma festa de boas-vindas dos mais velhos para ele, e fica aliviado de não ter que limpar cocô das paredes. E após todos se apresentarem e
conversarem com o rapaz, o Dr. Sabian aparece contando ao garoto que era o médico do lugar e explica que abriu aquela clínica pois seu pai tinha falecido sozinho e não queria que ninguém mais passasse por isso. Então ele fez um comentário estranho sobre os olhos do garoto serem bonitos. E guardem essa informação, pois ela vai ser muito importante futuramente. Durante a noite desse mesmo dia, o Max tem outro pesadelo com os velhos pelados que ele viu no dia anterior, o que é bem compreensível, já que essa é uma imagem que traumatiza mesmo. Só que quando o Max acorda, ele percebe que tinha uma música tocando nos corredores, e quando vai conferir, o rapaz vê dois idosos dançando, e decide deixar o casal curtindo o momento. Porém, quando estava voltando para o seu quarto, o rapaz ouve novamente os gritos de terror vindos do andar de cima, mas antes que o medo tomasse conta dele, a Norma aparece perguntando se estava tudo bem, e o rapaz estranha o fato dela não ter ouvido os gritos. Nisso a velha conta que também não estava conseguindo dormir, e chama o jovem até o apartamento dela para eles conversarem um pouco. No local, o Max fica encantado com um pequeno cálice de madeira que a Norma diz ter sido esculpido por uma amiga, mas o que realmente prende a atenção do cara é uma pintura partida no meio, que a Norma conta que foi feita pelo filho dela, que infelizmente já tinha batido as botas. E ela diz que os dois brigaram feio um dia, e o cara decidiu rasgar o quadro que tinha feito para sua mãe. Então ela conta que o trauma de ter perdido seu filho a mantinha acordada todas as noites, e o Max comenta que entendia muito bem, pois com ele era praticamente a mesma coisa, só que a mulher revela que já sabia disso, pois um coração conhece outro coração. No dia seguinte, o Max vai limpar uma sala de artes, onde o Lou dava aula de atuação para os idosos, já que no passado ele foi um grande ator da Broadway, e quando o Max elogia o trabalho que o Lou fazia, o idoso comenta que a maioria das pessoas que ia até ali tinha dinheiro suficiente para fazer o que quisessem, mas a verdade era o tédio que matava eles mais do que qualquer doença. Portanto, o pessoal da Green Meadows tentava tornar esse fim de vida mais interessante. Mais tarde, enquanto limpava o chão, o rapaz ouve novamente os gritos vindo do quarto andar, só que dessa vez a curiosidade fala mais alto, e o Max sobe até lá, arrombando a porta e encontrando algo terrível. Vários idosos em estado catatônico, com um dos olhos perfurados e sangrando. Inicialmente, nenhum deles reage ao Max, até que um homem no canto vê o rapaz e vai pra cima dele com tudo, gritando sem parar e forçando a Johnny e o Les a intervir, ordenando que o cara saísse dali o mais rápido possível. Um tempo depois, o Dr. Sabian chama o Max para conversar, contando que todos ali sabiam sobre o passado conturbado do rapaz, e falando que ele precisava começar a seguir as regras, se realmente quisesse recomeçar a vida do jeito certo. Caso contrário, teria que reportar o garoto para o juiz e consequentemente o Max iria para a cadeia. Então, vendo que não tinha escolha, o jovem acaba cedendo e promete que não iria mais fuçar nos assuntos daquele lugar. Bom galera, eu sei que ainda estamos no começo para bolar algumas teorias, mas já está bem claro que tem alguma coisa errada com esse lugar. E como o Max já percebeu a sua porta aberta, mesmo tendo trancado ela, e também tendo em mente que tem alguns pacientes que precisam de cuidados especiais, provavelmente por estarem fora de si há algum tempo, o ideal seria comprar algo para reforçar a segurança do cômodo. E apesar de parecer complicado, isso é até que bem tranquilo de ser feito, pois existem alguns alarmes baratos que são feitos para serem deixados nas portas de hotéis. Inclusive eu tenho um desses aqui, afinal quando você vai dormir num lugar estranho, é bom garantir que ninguém vai invadir sem você saber, fora que o aparelho se fixa no chão, impedindo que a pessoa que tenta entrar consiga empurrar a porta. Isso garantiria a segurança do Max, que com certeza iria acordar e conseguir se defender se alguém entrasse no seu quarto à noite. Esconder uma pequena câmera no quarto também ajudaria, pois depois era só assistir as filmagens para saber o que estava acontecendo. E por falar em câmeras, também existem dispositivos que te ajudam a achar câmeras, até mesmo seu celular pode ajudar a fazer isso. E é só usar a lanterna e procurar por reflexos, ou até mesmo com a câmera frontal procurando pelo LED infravermelho das câmeras. E caso o jovem estivesse sem grana, ele podia improvisar e colocar uma cadeira na maçaneta da porta quando fosse dormir, só para evitar que alguém abrisse ela, pois se ele tem uma chave mestra para abrir todos os quartos, outra pessoa também deve ter, e pode estar visitando o quarto do Max à noite para fazer algo macabro. E caso ele não consiga trancar a porta, o cara pode pôr algum alarme improvisado, como copos plásticos atrás da porta com chaves dentro. Assim, se alguém abrir a porta, o Max precisa ficar imóvel até o copo cair, e aí após escutar, o cara precisa ter uma lanterna para jogar luz na cara do intruso, nocauteá-lo e fugir de uma vez dali. Agora, quanto a esse tal quarto andar, se o garoto consegue abrir qualquer fechadura sem fazer muito esforço, ele poderia ter feito isso antes. Afinal, dava para ouvir os gritos de dor vindo de lá desde o começo. E é importante investigar essas coisas, já que tá na cara que esses pacientes não estão tendo cuidados especiais, mas sim parece estar sofrendo algum experimento terrível devido ao estado físico deles, já que todos estão desnutridos e com um ferimento estranho em um dos olhos. Porém, se fosse para entrar nesse lugar, eu no mínimo faria isso à noite para não levantar suspeitas, e não durante o dia, quando todos os funcionários estão rondando o local, já que as chances de ser pego são bem maiores, sem contar que o cara precisava ter filmado para ter provas do que viu. Além disso, galera, eu sei que o Max está apenas querendo fazer novas amizades, mas se abrir assim para estranhos é no mínimo perigoso, pois não sabemos com que tipo de pessoas estamos lidando, e aparentemente todos os idosos, incluindo a Norma, parecem ignorar os gritos vindo do quarto andar, o que quer dizer que ou eles estão fazendo vista grossa para essa bizarrice, ou eles fazem parte dela. Então seria bom se manter mais fechado e apenas investigar na calada da noite, sem deixar na cara o que está descobrindo, pois
até que se prove o contrário, nenhum deles é confiável. Um tempo se passa desde que o Max visitou o quarto andar, e ele vê todos os idosos do lugar fazendo uma espécie de festa na piscina. Porém o jovem acaba encontrando a Norma no corredor, e pergunta por que ela não estava junto com os outros. Mas a velha apenas responde que não estava no clima para festas. Além disso, ela conta que todos já sabiam sobre o Max ter ido no quarto andar, e pede para que o garoto parasse de mexer nessas coisas para o bem dele. Afinal, ninguém podia fazer nada para ajudar aqueles coitados. E durante a noite, o Max teve outro pesadelo, dessa vez com aquela maldita sala, e o ataque que sofreu daquele velho maluco. E essa sequência de noites mal dormidas faz com que até os pacientes do lugar percebam que o Max está acabado. Só que o garoto nem presta atenção direito, pois vê o Dr. Sabian e o Les discutindo com a Norma no cômodo ao lado. Preocupado, o garoto vai até o quarto da idosa para ver se estava tudo bem, mas a idosa estranhamente se recusa a falar sobre o que aconteceu. Então, o Max decide entregar a ela um presente de agradecimento pela noite que ficou conversando com ele, que era o complemento para o quadro que o filho dela tinha rasgado, e também decidiu se abrir um pouco, comentando que entendia a dor dela, pois quando tinha 11 anos, o seu irmão mais velho acabou batendo as botas, e os pais dele não deixaram o Max ir no funeral, pois achavam que ele era jovem demais. Então ele nunca pôde se despedir do Luke. Ao ouvir isso, o coração da Norma se comove, e ela decide contar algo para o garoto, falando que tinha algo muito errado com Green Meadows, e que o rapaz deveria fugir o mais rápido possível. O problema é que o Les aparece no corredor, assustando a velha, que fala que precisa ir para um evento planejado pelo Lou, e promete que conversaria com o garoto depois. Porém, várias horas se passam, e a mulher simplesmente não aparece. Então Max vai atrás da June para saber se a Norma estava bem, e descobre que levaram ela para a enfermaria, pois a diabetes da idosa atacou, fazendo ela perder a consciência. Só que mesmo desconfiado disso, o cara apenas volta para o quarto. No dia seguinte, o Max estava limpando as folhas do gramado, até que vê aquele idoso que atacou ele no quarto andar, arrancando sua unha no dente e tentando escrever algo no vidro. Mas antes que pudesse ler, algo mais perturbador chama a atenção do garoto. A Norma caindo em cima das grades e sendo totalmente perfurada pelas pontas de metal. Não demora muito para as autoridades virem recolher o corpo, e o Dr. Sabian entrega aos policiais uma carta da Norma, falando que cansou de viver e queria se reencontrar com o seu falecido filho. Isso não faz o menor sentido na cabeça do Max, já que a mulher parecia muito bem na noite anterior. Por isso, durante o funeral da Norma, o rapaz vai até o Lou, perguntando se achava que a idosa realmente iria fazer algo desse tipo, já que na noite anterior, ela disse que tinha algo muito errado com Green Meadows, e logo depois isso aconteceu com ela. Mas do nada, o velho tem um ataque e ignora totalmente as perguntas do rapaz. Bom galera, o Max pode ser muito esperto, mas aparentemente ele é um péssimo investigador, e isso ainda vai prejudicá-lo muito. Isso porque já podemos afirmar que tem alguma coisa errada com esse asilo, e a Norma sabia ou fazia parte disso, já que como eu disse antes, numa situação dessas, não podemos confiar em ninguém. Então dizer que a Norma é uma santa só porque ela foi legal conosco é burrice, e como apagaram ela só porque a velha tentou ajudar o Max, ou revelar algo pra ele, já sabemos que seja lá o que esse povo está escondendo, eles estão dispostos a finalizar outras pessoas para manter isso em segredo. Portanto, o Max está correndo um grande risco de vida aqui, e logicamente a decisão mais inteligente seria apenas fugir e ir embora desse lugar, porque passar alguns meses na cadeia é muito melhor do que perder a vida, já que nos Estados Unidos, a pena para vandalismo, que é o que o Max cometeu, varia entre 1 a 3 anos, dependendo dos estragos, mas como ele apenas arrombou uma porta e pintou uma parede, os estragos não foram grandes, portanto, dificilmente ele ficaria muito tempo preso, isso se a acusação já não foi baixada no sistema por conta do juiz. E quanto a contar ao Lou sobre o que estava acontecendo e o que tinha descoberto, eu nem preciso dizer que o Max foi totalmente estúpido aqui, né? Porque a Norma era a única que realmente parecia interessada em nos ajudar, todos os outros estão meio alheios à situação, ou até mesmo podem estar envolvidos, inclusive o Lou, fora que já está nítido que estamos sendo observados o tempo todo, pois toda vez que algo sai do controle dos responsáveis, o Les ou a June aparece do nada para ver o que está acontecendo. Portanto, continuar falando disso perto dos outros e durante o dia é praticamente pedir para ir junto com a Norma para o pós-vida, e também tem o fato de que o Lou é um ator muito bom, que poderia facilmente fingir que estava tendo um ataque ou perda de memória, pois as chances desse velho estar envolvido nessa maracutaia não são pequenas, já que ele nem parece ter ficado mal com a morte da sua amada. E a partir daqui, com a nossa vida em risco, temos que tomar todo o cuidado do mundo se formos continuar investigando em vez de fugir. E seria interessante o Max começar a gravar as conversas que tem com os outros no seu celular e salvar em algum lugar seguro, como na nuvem, por exemplo, pro caso dele precisar levar provas às autoridades e denunciar um crime. Durante a noite, o Max novamente tem pesadelos, mas agora com aquele velho maluco na janela e com a morte da Norma. Só que dessa vez algo mais estranho acontece, pois na sua porta estava uma lâmpada ultravioleta, que quando é acesa, revela uma mensagem na parede do quarto, pedindo que ele encontrasse as pessoas marcadas. Intrigado com isso, o garoto vai até o quarto da única outra pessoa com quem ele se portava, o Lou, e começa a procurar alguma marca pelo corpo do velho enquanto ele dormia. Então, quando o idoso se vira de costas, o Max vê um X marcado no seu pescoço. Na manhã seguinte, o cara recebe uma ligação dos pais adotivos perguntando se estava tudo bem, já que o jovem parecia muito cansado, e também questionam se o Max estava realmente conseguindo absorver algo de bom de toda essa experiência. Nisso, o rapaz conta que sim, pois sentia
sentia que aquelas pessoas precisavam de ajuda e que ele precisava salvá-las. Com isso, o jovem vai até o quarto da Norma investigar em busca de alguma pista que revelasse o que a velha queria lhe contar antes de bater as botas. Só que ele é interrompido pelo Les, que ordena que o garoto saia dali. Porém, quando Max comenta que só queria pegar algo para se lembrar da sua amiga, o Les avisa que eles já tinham tirado tudo dali, e o que sobrou seria incinerado no porão. Sabendo disso, o cara corre até lá embaixo e começa a fuçar nas caixas encontrando aquele pequeno cálice de madeira da Norma, e também o velho diário. Curioso, o rapaz começa a ler as páginas, e percebe que a idosa reclamava sobre as coisas estranhas que aconteciam no asilo à noite, com pessoas indo até os quartos dos idosos com agulhas, e os mudando até transformarem todos naquilo que o Max encontrou no quarto andar. Com isso em mãos, o jovem corre até o quarto do Lou para contar o que descobriu, mas ele percebe que a mente do velho tinha sido totalmente destruída pelo falecimento da Norma, já que aparentemente eles eram namoradinhos, e se sentindo culpado pelo que aconteceu, o Lou arranca vários dentes com um alicate, dizendo que precisava ser punido. Não querendo perder outro amigo naquele lugar maldito, o Max grita por ajuda, e logo os funcionários levam o Lou para ser tratado na enfermaria. Enquanto a operação acontecia, o Max decide pesquisar um pouco mais sobre o Dr. Sabian, descobrindo que ele era o responsável por diversas pesquisas sobre o cérebro humano e transtornos mentais em idosos acima de 75 anos. Porém, enquanto lia as matérias, o rapaz aparentemente é hackeado, e ele começa a receber diversos e-mails para entrar em um chat privado, onde o rapaz vê uma mulher estranha com um filtro para esconder a cara, chamando o nome dele, mas aí a ligação cai. Desconfiado de tudo que vinha acontecendo, o Max decide comprar algumas câmeras secretas para filmar alguns cômodos daquele lugar e descobrir a verdade. Porém, enquanto desempacotava as peças, a mulher hackeia novamente o computador dele, avisando que tinha alguém na porta, e rapidamente o Max vai atender, encontrando a June, que nota a caixa na cama do garoto, mas ele mente que eram apenas livros. E aí a mulher diz que só tinha ido avisar que a operação do Lou foi um sucesso, e que tudo ficaria bem com o velho. Com isso, o rapaz volta até o computador, perguntando como ela sabia sobre a June, e a moça apenas fala que precisava da ajuda dele para salvá-los, pois finalizaram a Norma por saber demais, e logo fariam o mesmo com o Max. Então a mulher conta que foi ela quem deixou aquela luz ultravioleta no quarto dele, mas antes que pudessem falar mais, alguém entra no quarto da mulher, forçando-a a desligar e deixando o Max com ainda mais dúvidas. Ok, eu acho incrível como o Max é ingênuo e trata tudo nesse lugar como um grande jogo de detetive, porque ele simplesmente acha essa luz, não estranha o fato de alguém ter entrado no seu quarto à noite, vê uma mensagem na sua parede que com certeza não era para estar lá, e mesmo assim o cara aceita a missão e sai pelo prédio procurando os tais marcados, sem nem considerar que isso pode ser uma armadilha. E aqui tem um grande erro do Max. Ele acha que é uma espécie de super-herói e que vai conseguir salvar a pátria sozinho. O problema é que isso não é verdade. Ele é apenas um jovem normal que está se colocando em um grande perigo, porque o mais seguro mesmo seria apenas reunir evidências e entregar tudo para as autoridades competentes, que certamente conseguiriam lidar com isso melhor que ele, já que só o Diário da Norma serviria para trazer grandes evidências e garantir o mandado para os oficiais investigarem o Green Meadows e tirar todos os idosos de lá. Fora que se todos os idosos ali realmente estiverem passando por experimentos, eles iriam precisar de cuidados médicos, que o Max não conseguiria oferecer. Além disso, o Max continua agindo de uma forma burra e contando tudo o que descobriu para uma pessoa que ele nem sabe se pode confiar, sendo que o certo seria esconder isso de todos no local. Fora que assim como aconteceu no dia anterior, o garoto invade o quarto da Norma durante o dia, no momento em que todos estavam nos corredores, e viram ele indo em direção ao quarto dela. Surpresa eu ficaria se ninguém aparecesse para ver o que ele estava querendo, né? Novamente aqui, o ideal seria ir durante a noite com a luz ultravioleta para procurar por pistas e marcas de sangue ou de luta que possam ter sido deixadas para trás. Fora que o Max confia rápido demais na figura mascarada que aparece na chamada. Ela pode muito bem ser parte da manipulação, até porque ela praticamente hackeou o PC dele justamente no momento em que ele estava procurando mais informações sobre o Sabian, e fez isso de novo quando as câmeras chegaram, indicando que ela estava espiando ele o tempo todo. Por isso, o garoto precisava dar uma geral nesse notebook, verificando se algo malicioso foi instalado. No dia seguinte, o Max vai fazer o seu trabalho como sempre, e percebe que vários idosos estavam com um incômodo na parte de trás do pescoço. E já sabendo do que isso se tratava, o garoto só fica ainda mais determinado para ajudar todos. Então ele coloca uma das suas câmeras em uma estante no cômodo, até que ele quase morre de susto quando o Lou aparece. Então o idoso conta que estava bem, e se desculpa com o Max pelo que aconteceu no dia anterior, mas fala como era estranho que a cada dia sua mente parecia estar desaparecendo. Só que o Max avisa que não tinha nada de errado com o velho. O problema era aquele lugar que deixava todos malucos de alguma forma. Em seguida, o jovem continua espalhando câmeras por todos os corredores e cômodos importantes, incluindo o quarto andar. E aí ele fica acordado a noite toda observando as câmeras para entender o que estava acontecendo, percebendo que aquele velho que tinha atacado ele antes parecia ter escapado do quarto andar e estava andando pelos corredores do lugar. Mais tarde, durante a madrugada, ele vê a June levando uma das idosas até uma porta do quarto andar, onde o Les aparece junto do Dr. Sabian e de mais uma pessoa misteriosa com um cachorro. Tomado pela raiva e curiosidade, o Max vai até o quarto andar para tentar ver o que está acontecendo, e ouve aqueles malucos aparentemente torturando a idosa. Porém o segurança nota a presença do garoto, que é obrigado a correr de volta para o seu quarto, onde é surpreendido pela Gretchen, a mulher que tinha falado com ele por aquela transmissão de antes. A mulher pede que o rapaz tenha calma, e decide revelar
revelar toda a verdade por trás do Green Meadows, contando que aquela instalação era financiada pelo governo e que tinham outras delas espalhadas pelo país, e que todas faziam experimentos de remédios e procedimentos cirúrgicos nas pessoas mais velhas. E o Max logo liga os pontos e percebe que isso fazia muito sentido, afinal a maioria dos velhos ali tinha demência, e então ninguém acreditaria em nada do que eles falam. Fora que se alguns deles baterem as botas, todos iriam achar que foi de causas naturais. Porém, quando o rapaz pergunta o porquê da Gretchen estar lhe ajudando, a mulher revela que o pai dela foi um dos pacientes do Green Meadows, só que eles fizeram algo com ele, e agora o velho vivia em estado catatônico no quarto andar. Nisso, a mulher ouve alguém se aproximando no corredor e fala que precisava ir embora antes que fosse pega, mas quando abre a porta, ela dá de cara com aquele velho maluco que ataca a mulher. O Max até tenta intervir para salvá-la, mas acaba sendo empurrado e bate a cabeça na quina da cômoda, ficando inconsciente. Ok, eu entendo que o Max queria muito ajudar os idosos desse lugar, mas em vez de ficar acordado a noite toda, o rapaz devia trancar a porta e deixar as câmeras gravando enquanto dormia, pois ele já estava cansado e tendo pesadelos frequentes, o que impedia ele de ter uma boa noite de sono, e ficar ainda mais tempo sem dormir só afetaria o raciocínio do coitado, que já não é muito bom, né? E aí o jovem ficaria muito mais lerdo, o que impediria ele de pensar com clareza, algo que seria essencial para a investigação. E galera, eu sei que isso pode soar um pouco extremo, mas numa situação em que você está correndo risco de vida e lidando com pessoas perigosas, alguém como o Max, que se envolvia com pessoas de má índole, certamente conseguiria arrumar uma arma para se defender caso seja necessário. Afinal, estamos nos Estados Unidos, onde uma pistola é mais fácil de arranjar do que um carro. Lembrando que isso aqui é hipotético, hein? E como o Max insiste em não levar as provas e gravações para a polícia, acreditando em uma completa estranha sobre todas as informações que ela trouxe sem qualquer evidência do caso, no mínimo, ele deveria conseguir uma arma para parar de intervir em situações perigosas desarmado. Na realidade, eu estou impressionado em como esse cara ainda não bateu as botas. Parece que o pessoal do Green Meadows está brincando com a sanidade do rapaz. Outro erro estúpido do garoto é que em vez de correr para a saída antes que fosse pego pelos funcionários do local, ele volta para o seu quarto, onde o cara já sabia que os outros invadiam sem qualquer dificuldade, e principalmente, um lugar onde ele ficaria encurralado e não conseguiria escapar de nenhuma forma caso fosse perseguido. E o fato de não ter uma arma também só contribuiu para esse desastre no final, pois não temos como saber o que esses malucos vão fazer com o Max enquanto ele estiver desacordado. E eu não tenho como deixar mais claro que esse jovem precisava de uma arma, afinal ele foi nocauteado por um velho. Enquanto estava inconsciente, o Max teve vários pesadelos com tudo que viveu nesses dias, e sonhou que o Dr. Sabian estava fazendo experimentos horríveis nele, inclusive tentando furar o olho direito dele com uma agulha para extrair algo dele. Com isso, o rapaz acorda meio grog na enfermaria e a June vem ver como ele estava. Então, quando o rapaz pergunta o que aconteceu, ela conta que um dos pacientes do quarto andar havia escapado e foi direto para o quarto do Max, como se quisesse tentar fazer mal a ele por alguma razão. Mas ela garante que agora tudo estava bem e queria chamar o doutor para dar uma examinada no garoto e ver se ele estava ok. Porém, sabendo que de fato tinha algo muito errado acontecendo, o Max foge pela janela e liga para os seus pais pedindo ajuda. Logo o casal vai buscá-lo e o leva para casa perguntando o que tinha acontecido. E após contar tudo, o Cooper fala que faria algumas ligações para tentar ajudar o rapaz. Nesse momento, eles revelam que tinham adotado mais duas meninas, a Tessa e a Jack. Só que o Max estava tão dopado e cansado que ele nem dá atenção para isso e vai até o seu quarto, onde acaba apagando. Algumas horas depois, o jovem acorda e percebe que a Sylvia estava lhe observando, mas a mulher fala que estava tudo bem e que ela e o Cooper iriam falar com o juiz daqui a pouco para verem como poderiam ajudar o Max. Afinal, ele estava apenas tentando ajudar os idosos, e a Sylvia fala que sabia como ele era gentil, pois um coração conhece outro coração. Nesse momento, o rapaz nota que tinha algo muito errado acontecendo e pergunta a sua mãe onde ela tinha ouvido isso, mas a mulher apenas fala que uma velha amiga tinha lhe contado, mas não se lembrava quem, e fala que faria de tudo para ajudar o Max, pois de todos, ele era o seu favorito. Pouco tempo depois da sua mãe sair, suas novas irmãs aparecem perguntando se o Max estava bem, e se ele estava mal daquele jeito porque descobriu sobre o lugar secreto, pois o cálice de madeira que ele tinha pego da Norma era idêntico ao que os pais dele tinham no lugar secreto. Assustado, ele pede para ver onde era isso, e as duas o levam para uma porta secreta dentro do closet dos pais, onde o jovem encontra uma espécie de santuário para uma deusa chamada Dia, a deusa da juventude. E junto disso, tinham vários cálices parecidos com o que ele tinha pego da Norma, e no altar dizia que quem bebesse do cálice teria juventude eterna. Porém, o que assusta o jovem de verdade é um álbum de fotos que tinha ali do lado, que datava de 1997. E vemos que lá todos os idosos que o rapaz conheceu, o Dr. Sabian e até os seus pais estavam presentes juntos em festas, e todos pareciam ter exatamente a mesma idade que tem no presente, como se não tivessem envelhecido nada em quase 30 anos. Isso deixa o jovem apavorado, mas quando percebe que toda a reunião dessas pessoas tinha um jovem totalmente detonado no meio, o cara começa a entrar em pânico. Mas tudo piora ao ver a foto do Luke no ano de 2009. Com isso, ele entende que o Luke não tinha encerrado a gameplay e decide que iria acabar com toda essa maluquice. Chegando no local, o Max não perde tempo e arruma a porta para o quarto andar, correndo até aquele velho que tinha lhe atacado várias vezes e dizendo que finalmente descobriu a verdade. Aquele era o Luke, e quando escuta o seu nome, o Luke parece recuperar um pouco das forças e abraça o Max, dizendo que fez tudo aquilo para tentar alertá-lo ou
ou espantá-lo daquele lugar. Com isso, o garoto percebe que todos que estavam ali eram os jovens das fotos, mas ainda não entende como eles envelheceram tanto em tão pouco tempo. Porém, antes que pudesse tentar ajudá-los, o rapaz é pego de surpresa pelo Les, que injeta um tranquilizante no garoto, apagando ele na hora. Ok, aparentemente os pais do Max adotam várias crianças diferentes para sacrificá-las nesses rituais bizarros. Porém, algo que me chama atenção é que nenhuma autoridade nunca notou isso. Um mesmo casal que adota mais de 7 crianças e todas desaparecem num período bem curto e nenhuma autoridade investiga isso. Fora que esses dois devem trabalhar em um lugar ou ter amigos íntimos, e ninguém achou no mínimo bizarro o fato deles terem mais de 100 anos com essa carinha de 40, a não ser que eles troquem de documento ou mudem de cidade a cada década, e mesmo assim tudo isso definitivamente chamaria muita atenção. Além disso, como sempre, o Max toma as piores decisões possíveis, pois quando ele foge do asilo, em vez de procurar a polícia, advogados ou a imprensa, ou qualquer pessoa de fora, ele vai direto para os braços dos pais adotivos, sendo que foi o pai dele que o colocou no asilo. Além disso, de certa forma, eles também não poderiam ajudar com muita coisa em relação ao que estava acontecendo, fora que ele teve zero preocupações em se armar, ou chamar alguém de confiança, como um amigo de infância para ir com ele até o asilo. O cara simplesmente voltou por conta própria para o lugar onde o culto maluco sugava a juventude de pessoas. Era bem óbvio que ele seria capturado, não tinha outro cenário nessa situação. E uma coisa que eu queria falar, mas guardei para o final, é que na primeira vez que o Max entra no quarto andar, ele vê que na televisão estava passando uma reportagem sobre reservas de petróleo, onde eles falam algo sobre extrair tudo do solo, deixando-o seco. E como a exportação desse recurso suga aos poucos a vida do planeta, essa é uma alegoria ao que os membros da seita estão fazendo com essas pessoas do quarto andar. Uma comparação direta, dizendo que eles são os poços de petróleo para abastecer a vida deles. E essa é uma boa analogia, né? Quanto a essa divindade, algo que eu achei muito estranho é o fato dela se chamar literalmente Dia, pois Dia em latim significa simplesmente deusa, sendo um termo genérico para uma divindade feminina. E existem várias outras, como a Dia, a deusa romana da fertilidade, ou a Dia Matrona, a deusa celta associada à fertilidade e prosperidade. O termo pode também referir-se a Devi, no hinduísmo, uma deusa feminina central, ou ser usado como nome próprio, Dia, com significado de divina ou brilhante. Então é como se essa entidade não tivesse de fato uma personalidade ou aparência, e sim fosse um conceito criado por eles para justificar toda essa maluquice. Ao acordar, o Max se vê cercado por todos os idosos do asilo, pelo Dr. Sabian e até mesmo por seus pais, e todos estavam comemorando a chegada de um novo alimento. Irritado, o garoto começa a gritar perguntando o que estava acontecendo, e o Lou, junto com o Dr. Sabian, explicam que tudo que o Max achava que tinha descoberto, na verdade era uma história criada por eles, pois todos ali gostavam de brincar um pouco com a sua comida, assim como faziam com todas as crianças que vinham até eles. E contam que a Gretchen, na verdade, era ninguém menos que a esposa do Dr. Sabian. Mas vendo como o rapaz ainda estava confuso, o Sabian explica que tinha uma razão para o Max estar se sentindo tão mal desde que chegou ali, pois eles estavam sugando sua essência vital todas as noites. E a razão disso é que atrás do olho direito tinha uma glândula especial, que continha um líquido conhecido por muitos como a fonte da juventude, que ao ser extraído, permitia que eles pudessem prolongar a vida. Mas que aos poucos, as pessoas iam perdendo essa substância e o corpo ia parando de produzir conforme ficavam mais velhas. Portanto, a única forma de conseguir isso era tirando de outras pessoas. Nisso, o doutor revela que quase todos ali tinham muito mais de 100 anos, inclusive os pais do Max, que adotavam crianças para usá-las como fonte do néctar da Dia. Em seguida, eles levam o garoto até a mesa de operações, agradecendo a ele por dar mais tempo de vida a todos. E o Max até avisa que era melhor extrair tudo, pois se sobrevivesse, finalizaria todos ali. Só que o Sabian avisa que isso não iria acontecer, pois ao acordar, o Max se sentiria como um velho de 100 anos, enquanto todos ali se sentiriam cada vez mais jovens. E após o procedimento, enquanto o Max estava acabado, o Lou vai até lá para provocar o garoto, dizendo que apesar do que o Max devia pensar, o velho realmente amava a Norma, mas ela se deixou levar pelo carisma do garoto e tentou de todas as formas convencer os membros da seita a pouparem o rapaz. Mas que apesar de realmente ter sofrido com a perda da amada, a morte dela foi um espetáculo que fez o velho sentir coisas que não sentia há décadas, pois como ele havia dito antes, o maior inimigo das pessoas que estão envelhecendo é o tédio, e graças ao Max e aos outros, agora eles podiam preencher a vida que ganharam com muito mais alegria. Então, quando todos os membros do culto vão dormir, o Luke decide que precisava agir agora, se realmente quisesse ajudar o seu irmão. Com isso, ele vai até todos que estavam ali e retira a substância da juventude deles e de si mesmo, dando tudo para o Max recuperar a sua força e fazer o que precisava ser feito. E no dia seguinte, com uma força sobre-humana correndo nas suas veias, o Max sai em um killing spree pelo asilo, começando pela Johnny assim que ela abre a porta. Depois ele pega um machado e um martelo na despensa para usar como arma. Em seguida, o rapaz ativa o alarme de incêndio, fazendo todos correrem em direção ao elevador, de onde ele sai finalizando todas aquelas pessoas malucas com uma ferocidade animal e sem qualquer piedade, com golpes brutais e fazendo elas sentirem a maior dor possível. Mas o que mais sofre definitivamente é o Les, que é pego na escada e tem um martelo enfiado no amiguinho dele, além de receber várias machadadas. Sabendo que o Max iria atrás dele, o Lou tenta se esconder dentro do armário, mas não demora muito para o jovem encontrá-lo e usar o corpo dele como escudo para se aproximar do Sabian, que estava usando uma pistola para tentar se proteger, e o próprio
próprio médico atira no seu amigo sem dó, tentando acertar o Max, mas falha e também é finalizado brutalmente. Em seguida, o garoto vai até a Gretchen e bate a cabeça da mulher contra a janela de vidro até acabar com ela, e aproveitando enquanto o Max está distraído com a Gretchen, os seus pais tentam fugir, só que uma gigantesca tempestade começa nesse momento, e ela derruba uma parte do telhado nos dois, prensando ambos no carro, e depois de finalizar todos os membros dessa seita maldita, o Max finalmente se acalma, e decide que agora vai tirar tudo que pudesse daqueles malucos para ajudar as pessoas que o salvaram. Então, após extrair toda a substância da juventude dos olhos dos membros do culto, o garoto dá tudo ao Luke e aos outros, e finalmente os tira daquele lugar macabro, fazendo com que todos ali possam finalmente ser livres, após anos tendo a sua vida sugada, literalmente. Bom galera, o Max teve muita sorte no final, pois os membros do culto deixaram ele vivo para ir sugando sua energia vital com o tempo, e por algum motivo eles deixaram o Luke solto para arquitetar aquele plano de injetar energia vital no Max. E eu nem preciso falar que esse massacre que o jovem fez no asilo com certeza vai dar problema no futuro, mas com as fotos dos álbuns e os altares que devem ter na casa de cada membro da seita, talvez o Max não fique preso por muito tempo, pois aqui o máximo que o garoto pode acabar alegando é uma insanidade momentânea devido ao que fizeram com ele, e confiar que não sobrou ninguém do culto em algum cargo do governo ou da polícia, para acabar ferrando com as provas ou eliminando as testemunhas para ferrar com o Max. Por isso que eu falei antes que ele precisava guardar todas as provas à nuvem, para ter um backup caso precise. Mas agora bora para as notas. Começando pelos funcionários da Green Meadows, temos o Les e a Juni, e nesse caso aqui ambos tiram nota 6, já que ele era o músculo do culto, enquanto a Juni era os olhos, pois ela sempre estava de olho no Max, observando cada passo do garoto. Já a Norma, apesar dela querer ajudar o Max, ela foi muito enigmática, falando apenas que algo errado acontecia no asilo. Isso não foi o suficiente para afastar o Max do lugar rapidamente. Se ela tivesse contado que todos estavam envolvidos, até mesmo os pais do garoto, o Max teria muito mais chance de bolar um plano inteligente para não ser pego pela seita. Então nota 7 para ela. Já o Lou, ele nem precisou se esforçar para levar o garoto na conversa. Ele aproveitou do carisma para manipular facilmente o Max, e a filosofia do cara sobre o tédio ser o que realmente mata, faz ele ser um bom antagonista. O que acabou com ele no final foi o excesso de confiança. Nota 8 pro Lou. Passando por sobreviventes, o Luke mandou bem na medida do possível, né? O cara quase virou pudim de tanta agulhada que levou no olho. Me espanta que ele tinha tido força para fazer o que fez no final, que foi o que salvou todo mundo. Então, nota 9 pro jovem idoso. Agora o Max, bom, ele teve muitas decisões ruins, e foi extremamente ingênuo em vários momentos da história, o que é bem frustrante, já que muitas vezes estava estampado na cara dele que o jovem precisava fugir dali para não virar estampa de camiseta, se bem que os pais deles não iam sentir muita falta do coitado para fazer uma camiseta. Ele só ganha um 7 pela vingança do final, sem deixar nenhum dos malucos vivos para contar história. Agora o arquiteto de tudo, o Dr. Sabian, eu esperava um pouco mais dele, afinal dizem que quanto mais você vive, mais sábio deveria se tornar, né? No entanto, para alguém que viveu por mais de um século, ele cometeu um erro primário, falhou em garantir a segurança do bem mais precioso do culto, a ala onde a sua fonte da juventude estava guardada. Não custava nada instalar portas mais seguras ou simplesmente um sistema de cartão de acesso, o que já resolveria o problema e impediria o Max de bisbilhotar. E eu sei que a intenção era brincar com o garoto, mas subestimar sua presa é um jogo perigoso, e no fim eles pagaram o preço por essa arrogância. Por isso, apesar da sua genialidade em descobrir o segredo para estender a vida, a nota dele não é perfeita. É uma pena que o tédio tomou conta dos membros do culto, a ponto de eles precisarem de um entretenimento arriscado. A inteligência para a descoberta não veio acompanhada de bom senso. Se viesse, o doutor talvez pudesse ter vivido para sempre. Por isso ele recebe uma nota 8. Fala galera! E se vocês fossem envolvidos nesse jogo de mistérios macabros, acham que conseguiriam sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você fosse caçado por um assassino maluco, que quer te finalizar por algo horrível que você fez no passado, o que você faria? Quer saber se esses jovens vão conseguir derrotar o pescador maluco e manter o seu segredo em segurança? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com empregos novos. Nunca se sabe quando a empresa pode estar sendo comandada por um culto bizarro.